A gente continua a repercutir essas expectativas para essa primeira super quarta de 2026. E por isso, converso agora com Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Tatiana, seja muito bem-vinda e bom dia. É um prazer ter você aqui. Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Tatiana, sem muita surpresa, pelo menos essa é a expectativa, né? Manutenção aqui, manutenção nos Estados Unidos. Agora, quais devem ser os sinais, começando pelo Brasil, que Gabriel Galípolo e o Comitê de Política Monetária vão dar nesse comunicado do Comitê de Política Monetária, do Copom, acerca da possibilidade de, quem sabe, a gente ter o início do ciclo de corte de juros? Olha, a expectativa é que você tenha a retirada, pelo menos a nossa expectativa é que seja retirado a questão da avaliação de que a taxa de juros de 15% é adequada e deve ficar aí por um período bastante prolongado, né? Isso é uma parte da frase, né, na hora que o Banco Central se comunica sobre a decisão de política monetária, que tem ficado já algumas reuniões, foi repetida na decisão de dezembro, e eu acredito que isso seria producente, que isso seja retirado, dado, né, e se o Banco Central está próximo de iniciar o ciclo de corte de juros, que é o que todo mundo espera. De acordo com a pesquisa Focus, né, a mediana dos economistas esperam o início do ciclo de corte de juros agora na decisão de março. Né? Então, para isso, se tem esse corte em março, essa é uma parte da comunicação que tem que ser alterada. Um outro ponto que seria interessante seria o Banco Central começar a dar foco mais forte, destaque mais forte para a questão do período que a gente já tem de aperto de política monetária. A gente já tem mais de 12 meses de taxa de juro real bastante acima da taxa de juros neutra estimada pelo Banco Central, né? Então, isso seria importante, e também o Banco Central dá foco na questão da defasagem da política monetária para efeito na atividade econômica e inflação. Isso também seria um outro ponto bastante interessante para mandar a mensagem para o mercado que realmente estamos próximos do início do ciclo de corte de juros. Pois é, né, Tatiana, apesar de ser uma expectativa muito presente, né, de manutenção hoje, ela não é unânime, como a gente trouxe aqui, inclusive ao longo da nossa programação. O próprio BTG Pactual aposta no início do ciclo hoje, e o Bank of America, por exemplo, diz que há espaço para um corte, para o início do ciclo de cortes já nessa reunião também de hoje, 28 de janeiro. Tem espaço para o Banco Central cortar juros hoje? Tem. Na nossa opinião, tem. Aliás, tem desde a decisão de dezembro, na nossa opinião. Principalmente pelo comportamento da inflação, né? Então, a inflação de 2025 ela terminou em 4,26%, que é abaixo do teto do intervalo de flutuação da meta de inflação de 3%. No começo do ano de 25, né, a maioria dos economistas, a mediana dos economistas esperava que essa inflação fosse terminar em 6%. Né, 5 a 6%. Então, o comportamento da inflação foi muito melhor que o esperado e está numa trajetória de convergência para a meta de inflação. Agora, tem um horizonte relevante de política monetária, né? Então, essa convergência da inflação para a meta, ela não acontece de um dia para o outro, mas esse caminho, principalmente que a inflação fez no ano passado, lógico, com muita ajuda da deflação de alimentos, mas outros itens também ajudaram nesse processo de desinflação. Esse caminho sinaliza, dá essa abertura de que o Banco Central já pode começar a fazer um acerto, uma redução no grau de aperto monetário. Porque, veja, a Selic está em 15%. A Selic, se você começar um ciclo de corte de juros, ela vai cair para 14%, depois para 13%, né? Alguma coisa no meio desse caminho. Ainda assim, a política monetária vai estar apertada, né? Então, espaço para começar a fazer o acerto no grau de aperto monetário, na nossa opinião, existe desde dezembro. Tatiana, falando agora sobre os Estados Unidos, né, a gente tem também uma expectativa de uma manutenção dos juros por lá, isso depois de 3 cortes consecutivos, agora no patamar de 3,5% a 3,75% ao ano.
probabilidade de 97%, né, mais de 97% mensurada. Eu queria entender, dada também essa precificação, acredito, dessa decisão da manutenção dos juros por lá, o que a gente pode esperar também dos guidance ou ausência dos guidance dados por Jerome Powell na tradicional fala depois da definição da política de juros por lá? Eu acho que o guidance do Jerome Powell vai ser dado, vai ser muito parecido com o guidance em dezembro, ou seja, de manutenção da taxa de juros aí para as próximas reuniões. Eu acho que isso vai ser claro, né, tanto no comunicado escrito quanto na entrevista, na coletiva, que tenha perguntas e respostas, né, que vem logo depois da decisão. O Banco Central americano, ele passa por um período que envolve as próximas decisões de muita contestação, né? Então a gente tem ainda a decisão da Suprema Corte sobre a decisão ou não da Lisa Cook, aquela demissão unilateral ali feita pelo Donald Trump, tem a questão da pressão mesmo da administração Trump em cima do colegiado, e tem também essa questão da alteração, né? A gente está num período onde a fase final do mandato do Jerome Powell como presidente do Banco Central americano, e precisa ser nomeado uma nova pessoa que começa como presidente do Banco Central em maio. E a gente sabe, né? A gente viu isso, né? A alteração, ainda mais quando você tem uma pressão administrativa, né, do governo em cima do Banco Central, essas fases onde tem troca de presidente são fases muito cruciais e que exigem mais cautela para manter a credibilidade, né? Então tem esse fator, além dos fatores de que a inflação no ano passado terminou em 2,7%, a meta é 2%, então está longe disso, e diferente daqui do Brasil, o desenho da inflação ele não está em tendência de queda como a inflação aqui no Brasil. Ela está um pouco resistente, ela está um pouco patamarizada ali no patamar mais próximo de 3%, né? Então tem isso, né? Tem que a inflação ela está com um desenho que não traz aí uma sugestão de desinflação, processo de desinflação claro, e a atividade econômica ainda está bastante aquecida, né? Então tem uma questão institucional de credibilidade, a inflação está resistente, ela não está num processo claro de desinflação, e a atividade econômica ainda está bastante forte. Então, esses 3 pontos, eu acho que o Banco Central, durante algumas reuniões, o Banco Central americano, durante algumas reuniões, vai sinalizar, vai dar um guidance claro de manutenção de juros. Tatiana, e pensando exatamente nesse diferencial de juros, a gente pode ter algum tipo de impacto no chamado carry trade, né? Com essa perspectiva agora, não agora pela manutenção, mas em se confirmando, por exemplo, uma redução dos juros antes aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, né? Olha, o carry, mesmo com essa é a nossa opinião, certo? Mesmo com essa sinalização de início de ciclo de corte de juros no Brasil, o Focus, de novo, né, a mediana dos economistas acredita que a Selic vai estar em 12,25 no final desse ano, né? Então, pensando aí na taxa de juros mantida nos Estados Unidos e a nossa caindo de 15 para 12,25, é uma redução do carry trade, mas é uma redução muito pequena. Eu acho que isso não tem efeito negativo sobre o fluxo de capital no Brasil. Acho que é muito pouco. E a gente tem que pensar também, que é um ponto que eu ressalto aqui, que não tem esse fluxo mais forte que a gente tem visto para o Brasil, né, de recursos, já desde o ano passado, não é só a questão do carry trade. Lógico que é super importante o diferencial de juros, mas não é só isso. A gente tem um ano eleitoral pela frente, né? Então, em anos eleitorais, sempre tem essa questão de oportunidades que se abrem para o próximo governo, para a próxima administração, né? E um país que tem uma taxa de juros tão alta quanto, aí sim se soma, né? Aí soma o fato de que, olha, tem aí uma perspectiva de corte de juros pela frente, tem uma perspectiva de oportunidades num novo ciclo de administração. Então, esse fluxo ele vai continuar sendo atraído, pelo menos a gente acredita que isso até abril, maio, né? Aí, entre abril e maio até setembro, é uma discussão eleitoral que geralmente a taxa de câmbio brasileira
tende a sofrer, né, a enfraquecer perante o dólar, mesmo com essa questão, esses questionamentos estruturais do governo americano. Eu acho que isso também deve acontecer esse ano. Esse aspecto eleitoral que você traz, eu queria entender se isso está na balança de riscos ali por parte do Banco Central. A gente viu que o próprio cenário fiscal ele é citado, né, reiteradamente pelo Comitê de Política Monetária nos seus canais de comunicação oficiais. Queria entender se o processo eleitoral como um todo também pode estar ali no rol de assuntos, inclusive, né, sobre os quais o Banco Central e o Comitê se debruçam. Olha, eu acredito que não, porque o Banco Central ele só usa fatos, eventos consolidados, né? Então, eu acho que a questão do cenário eleitoral ele entra no rol do debate de cenário. Obviamente, isso entra no debate de cenário, no campo das incertezas, né? Mas efetivamente para a decisão de juros, né? Que é a frase célebre do Armínio Fraga, né? O nosso queridíssimo ex-presidente do Banco Central, né, ele explicando para a gente ali no começo do sistema de metas de inflação aqui no Brasil, que o Banco Central faz a mira, né, e estipula a inflação de acordo com essa mira, né, naquele momento, qual a taxa de juros que consegue trazer a inflação para a meta, né? Nessa mira, eu acredito que o Banco Central, ele, como ele já explicou várias vezes, o colegiado do Banco Central, ele usa os indicadores que são fato, né? Então, eu acho que a eleição ela entra, mas ela entra ali no debate de cenário, nos itens que ainda são, que fazem parte das incertezas. Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Tatiana, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia a você também.